Olá, voltamos com as deusas. E hoje a gente vai falar sobre a mitologia hindu, uma deusa que, para variar, eu amo muito. Todas as deusas que eu estou trazendo, eu amo muito, escolhi elas com muito carinho. A Kali, a deusa Kali, que também é uma outra deusa que é muito mal interpretada, né, e até demonizada. Então, por exemplo, quem tem questões, quem vem, né, de uma religião, de família mais religiosa, enfim, tem uma outra visão dela, né, tem uma visão mais demoníaca, mas ela carrega uma interpretação muito profunda de autotransformação, né? E aí eu vou contar a história aqui de como começa essa lenda, né, esse mito, para a gente entender o porquê que ela tem essa aparência, digamos assim, mais destrutiva, né, mais demoníaca até, enfim. Apesar de que eu acho ela linda, mas entendo que as pessoas às vezes podem demonizá-la. Aí, tão linda! Que tranquila, bebendo o sangue, não é mesmo? Linda, eu acho ela incrível. Inclusive, tem uma meditação de Kali que fala muito sobre você. Vou contar a história para não ficar muito, né? Para depois explicar melhor dessa meditação também. Então vamos lá. Tudo começa, né? A história começa com essa linda face da Mãe Divina. Aqui também a gente estava falando sobre a deusa tríplice, né? Na mitologia hindu, a gente entende que existe a grande Mãe Divina, que é a Mahadevi, ou Deva, né? E existe as faces da grande Mãe Divina, que é a Parvati, a Durga e a Kali, cada uma na sua polaridade ou na sua face, digamos assim. A Parvati, ou Parvati, enfim, perdoem a minha pronúncia, ela é mais esse olhar mais feminino, ela é esposa de Shiva, ela é essa mulher mais é, delicada, amorosa, leve, linda. Aquele momento que a gente está apaixonada, quem nunca, né? E também tendo um Shiva do lado, um Shivão, é fácil se apaixonar, não é mesmo? E ela tem essa face mais leve, né? Tranquila. E quando começa essa a história de Kali, né? Quando que surge Kali? Existe na mitologia um momento da história dos deuses hindus que vem um grande demônio para destruir esse templo desses deuses, né? Em forma de búfalo. E esse demônio, em forma de búfalo, ele tenta destruir todos os deuses. E aí Shiva tenta matá-lo com as armas dele, Vishnu tenta matá-lo, ele não consegue, Indra, todos os guerreiros tentam matar esse grande demônio e eles não conseguem. E aí Parvati se transforma em Durga. Ela monta no leão dela, pega todas as ferramentas, né, pega todas as armas desses deuses que estão aqui, ó, nessa foto e aí ela começa a lutar contra esse grande demônio, né? E finalmente ela vence ele e acha que a guerra acabou, né? Só que não. Esse grande demônio tem um irmão e esse irmão quer vingança. Nesse momento, o irmão, numa meditação, porque eles são, né, voltados para a meditação, para a consciência, enfim, ele faz um feitiço, né, entre aspas. Ele quer a vingança, ele quer uma nova guerra, ele quer vingar o irmão, e ele faz um feitiço nele mesmo que, todas as vezes que tentarem destruir ele, cada vez que ele sangrar, do sangue dele vai nascer novos demônios, vai nascer como se fossem é, cópias, né, clones dele. E aí ele vai para a guerra contra, de novo, a mesma coisa que o irmão dele fez e morreu, e ele faz,
Só que ele se multiplica, né? Ele foi mais preparado para esta guerra. E aí ele vai se multiplicando. Durga, de novo, tenta montar no leão dela, pega todas as armas e tenta ali decepar, matar, enfim, e ela percebe que ele está ficando cada vez mais numeroso, né? Que ela começa a perceber que do sangue dele começam a nascer novos demônios. E aí ela entra em fúria, né? Em descontrole. Ela começa a ficar completamente descontrolada com muita raiva, com muita cólera. E aí do terceiro olho dela surge, né? Nasce, pula, Kali, assim, assim, linda. Tudo tem significado aqui, tá? Vamos falar sobre. E Kali furiosa, né? Azul, em algum momento interpreta ela com uma face mais escura. Então, um azul mais escuro, ela furiosa começa a pegar, ela se multiplica, né? Multiplica ela se multiplica em braços e pernas e armas, enfim, e ela começa a derrotar. Só que ela percebe que do sangue nascem novos capetas, novos demônios, então ela lambe o sangue, ela não deixa pingar no chão porque ela sabe que se pingar no chão vai nascer um novo demônio. Então ela começa a ficar nessa destruição, nessa completamente ensandecida na força do ódio. E, e aí Shiva começa a perceber que ela já venceu o demônio dela, né? O demônio dela não, ups, ato falho. Ela já venceu os demônios e ela precisa parar, porque senão ela vai guerrear contra o povo dela, né? E aí ele fala, gente, preciso dar um jeito nessa criatura, que essa criatura está completamente ensandecida. Vou fingir que ela me matou, vou me deitar no chão para ela tomar consciência, né? E é exatamente o que acontece. Ela olha para ele e fala, o que foi que eu fiz? O que que aconteceu aqui, né? Ela recobra, né, a consciência, ela volta a ela mesma. E aí temos vários significados que acho que é super importante a gente falar sobre os significados até dessas ferramentas na mão dela, dessas caveiras, que é exatamente o que falam sobre demonizar essa figura de Kali, né? Vamos interpretar então. A Kali, eu ia trazer na nossa Jornada das Deusas, lá quando a gente fosse falar da quarta fase do nosso ciclo, porque a Kali está muito relacionada com a TPM, depois eu explico mais por quê. Mas vamos entender o significado dessa mitologia. Os inimigos, o sangue, enfim, eles têm uma relação, os inimigos, o sangue, a serpente, eles têm uma relação muito contra os nossos próprios inimigos, né? Que são os as nossas ações autodestrutivas, né? A nossa impulsividade, a nossa raiva, como que a gente lida quando a gente passa de Durga, né? A gente passa da guerreira e vai para o masculino mais tóxico, que é o excesso de agressividade, de raiva, de destruição. A gente muitas vezes no excesso de raiva não resolve nada, a gente não faz nada de bom com isso. A raiva ela tem uma força intrínseca muito poderosa de finalização, de acabou aqui, nunca mais passo por isso, né? Quando você não usa a raiva como construção na sua vida, você se perde, se desconecta e sabe quando a gente fala, nossa, perdi a cabeça, perdi a razão. Você se destrói. E aí você se destrói geralmente na raiva, na impulsividade, na imaturidade, no repetir os mesmos erros, não assumir a autorresponsabilidade, no olhar como uma mulher adulta, né? Quando a gente olha como a nossa criança birrenta, pirracenta, irritada, que quer colocar a culpa em todo mundo, que não assume a autorresponsabilidade, que não muda o que está incomodando na nossa vida, e aí eu falo, nossa, porque todo mundo passa por isso, eu também. A gente precisa, tudo tem aprendizado, né? E a raiva, ela traz esses inimigos que a gente não pode virar as costas e ir embora. A gente tem que não só guerrear, a gente tem que lamber o sangue, que significa
absorver os nossos inimigos, né? Integrar, incluir, porque foi isso que eu quis trazer aqui nessa foto, né? Opa, essa foto. Nós temos várias faces, né? E a Kali está muito relacionada com a TPM, mas ela também existe o tempo todo dentro da gente. Nós, mulheres, somos cíclicas e somos essa oscilação que a gente às vezes recebe todos os arquétipos no mesmo dia. Parece São Paulo, todas as estações do ano no mesmo dia. Brincadeira. A gente recebe todas as mulheres, todos esses arquétipos no mesmo dia. E aí, como lidar com essa raiva, né? Na destruição, a ponto de até quase matar quem a gente ama, ou quem até é nosso povo, né? Nossos irmãos, e eu estou falando num olhar mais arquetípico, né? Da nossa psique. Então, simbolicamente, né, cada símbolo dessa figura, dessa dança, né, dessa meditação que eu comecei falando, a meditação de Kali, ela fala muito, elas são estágios, né? Ela fala muito sobre o primeiro estágio, que é você ir para aquela catarse, para aquele grito, para aquela fúria, para aquela respiração mais caótica, mais ofegante. E aí nessa catarse você botar para fora tudo que realmente está te dominando, né? E fazendo você se perder de si e sair da sua consciência. Shiva significa o masculino sagrado, né? No olhar do hinduísmo. E Shiva é a consciência, o masculino, ele é a ordem, o feminino é o caos, o feminino é essa vida em movimento, é essa força que muitas vezes pode parecer destrutiva e só será se a gente perder a mão, né? Se a gente perder a razão. Então, deixa eu ver se eu falei tudo. Não, eu não quero deixar de falar coisas que eu achei importante aqui trazer. Símbolos dessa figura. As cabeças, o colar das cabeças, significa todas as vezes que você precisa renascer. Então, todas as vezes que você, sabe quando a gente vai tomando consciência, né? E a gente começa a falar, caramba, eu nunca fui essa pessoa, eu nunca gostei disso, eu fiz isso para me encaixar e para ser aceita e para ser amada, mas eu nunca gostei disso, eu não gosto disso. Então, morri para renascer. Aquela roupa que não me serve mais, aquele sapato que não me serve mais, aquela identificação que não existe mais, aquelas tribos que não existem mais, aquele formato de você mesma que morreram, né? E aí é importante passar por esses processos de autotransformação, de morte e renascimento, que você chega à consciência mais expandida, que você chega nessa integração até o ponto de você matar os seus inimigos, lamber o sangue dos seus inimigos e dançar sobre os cadáveres dos seus inimigos. A cabeça dos nossos inimigos está relacionado com esse finalização, né? Então, volta lá para a TPM que eu falei. TPM é a última fase do ciclo. Só que a gente não aprendeu a ser cíclica, né? A gente está muito no masculino, está muito na cabeça, na mente, e a mente fica ali remoendo. Nesses momentos de raiva é importante a gente tomar decisão, por isso a faca, né? A espada, decisão, cisão, cindir, cortar, acabou, não faço mais, não volto mais. Porque senão eu fico sempre voltando para o passado, eu fico sempre voltando para o mesmo comportamento autodestrutivo, eu fico sempre lambendo as feridas, eu fico sempre no vitimismo, no pessimismo, na lamentação. O cortar a cabeça acabou, não faço mais isso nem comigo, com a minha vida, né? Me sinto responsável pela minha vida, mas também acabou esse ciclo, né? Então, muitas vezes a gente está em relacionamento que já acabou, mas a gente está lá insistindo. A gente está em relacionamento com a gente mesmo, né? Com comportamentos que já não fazem mais sentido, mas a gente está ali insistindo, resistindo a crescer, a amadurecer, a adultecer. Muitas vezes a gente está em relacionamento tóxico, né? Abusivo,
em trabalhos tóxicos e abusivos, enfim, e quer mudar de carreira, mudar de vida, né, mudar de país, enfim, e a gente fica resistindo a essa mudança. Então, é importante vivenciar esse ciclo, né? Aprender a ser cíclica, aprender a morrer para renascer, que é o natural da própria Mãe Terra, né? E nós somos guardiães da Mãe Terra enquanto sagrado feminino. Dançar sobre os venenos, aqui tem serpentes, né? Então, às vezes, a raiva, a gente não faz nada de bom com ela, né? Mas quando a gente aprende a dominar o nosso inimigo e dançar sobre os cadáveres, as cabeças, as serpentes, enfim, é um. Aprendi a superar as minhas dores, aprendi a superar, não só matar, mas a transcender os meus desafios, né? Eu tenho histórias de superação para contar. Eu não tenho mais histórias de lamentação para me paralisar. E isso é muito comum também, né? As pessoas se paralisarem nos seus desafios, principalmente na lamentação, no vitimismo, no coitadinha de mim, né? Quando a gente aprende essa força, mesmo que seja uma força de raiva, na força do ódio, que ela vem, que é natural. O que que a gente faz de bom com isso, né? Quem somos nós nos desafios? A gente vai para a guerra, vai à luta e encerra e se torna uma nova pessoa, ou a gente paralisa? Ou pior, né? Deita e chora igual um bebê chorão. Não sei, quem é você na fila do pão? Falei de Shiva, né, que é a consciência pura e Shakti, que é a vida em movimento. Falei da TPM, depois eu falo mais um pouquinho. E acho que eu falei tudo. E aí, vamos lá, trouxe aqui só para finalizar a face de Parvati, que é essa força feminina, a face de Durga, que é mais o olhar externo, né? A força feminina como movimento interno, como ir para dentro de mim, a força masculina como movimento externo, ir para fora. Eu vou para resolvedora. Eu ligo a mulher trator, né? Tem momento que é para desligar a mulher trator e ir para amorosidade. E a Kali é o entendimento desse excesso de masculino, desse excesso de ir para fora. Aí a gente vai ficando agressiva, furiosa, descontrolada, cega de raiva. E aí a gente precisa né, recobrar a consciência, trazer esse amor para a gente, eita, né, acordar e voltar assim. Expliquei aqui quem são os nossos inimigos, que são pensamento, sentimento, ação de desamor, destruição. E não basta só matar, né? Para realmente ser uma decisão cortar, eu preciso absorver, eu preciso entender o que é em mim, né? Eu preciso me tornar essa deusa da minha sombra, como a gente está falando só das deusas da sombra essa semana. A TPM, como eu falei, ela é um momento para tempo de meditação, tempo para mim, tempo para morrer, para renascer mais inteira. Mas aqui eu quis trazer um olhar mais para a terapia, né? Para a terapia dos ciclos, do ciclo menstrual. A TPM, muitas vezes a gente tem essa mania de demonizar, né? Tá na TPM? Tá louca? Tá maluca? Tá com raiva? Tá irritado? Por que que eu tô na TPM? Tô irritado? Esse movimento do arquétipo da feiticeira, do arquétipo da meditação, é igual a obsidiana, né, na pedra, e é igual a nossa melhor amiga que está falando, amiga, acorda, você não está olhando para isso, mas você tem que acordar. A TPM é essa amiga que está falando, amiga, acorda, né? Você sabe disso, você só não quer ver, porque depois que eu vejo, eu não tenho como desver. Depois que eu vejo, eu tenho que tomar atitudes, né? E aí eu tenho que adultecer para tomar atitudes. Enquanto eu estou na menininha, eu estou nas desculpas, eu estou culpando todo mundo pela minha dor. Quando eu estou nesse movimento de mudança da minha vida, eu preciso da autorresponsabilidade, né? O que que eu posso fazer para mudar a minha vida? E a TPM, ela traz esses movimentos de intolerância, raiva, que a gente acha que a gente está louca, mas a gente nunca esteve tão sã. Então é a nossa intuição que sempre gritou, que sempre falou, ou seja, a gente sempre esteve estressado com aquilo,
estressada, a gente sempre esteve irritada, a gente nunca gostou, mas a gente passava um certo pano, né? A gente deixava para lá. Principalmente se eu estiver naquela fase Parvati ou até a Durga, né? Mas deixa isso pra lá, depois eu vejo isso, coloca embaixo de algum tapete, coloca em um quartinho escuro. Mas a TPM não, né? TPM é o arquétipo da feiticeira, e a feiticeira, ninguém mexe com uma feiticeira, né? Ela traz essas verdades que a gente não quer ver, mas se a gente quiser mudar a nossa vida, ir para uma nova vida, a gente precisa tomar a atitude. E aí, na força construtiva, que é a raiva. A raiva, quando ela se transforma em criatividade. Então, eu faço algo de bom com aquela raiva. Aquela raiva me trouxe consciência. Geralmente, essa raiva é uma raiva interna de mim mesma, né? Porque eu fui boba, porque eu não ouvi minha intuição, porque eu não fiz isso antes, entendeu? Então, é um movimento de morte e renascimento, de sombra, que não é gostosinho, que não é saudável não olhar, mas é mais autodestrutivo e mais tóxico se deixar levar por essa autodestruição sem nenhum objetivo, né? Onde a gente se perde. Tá bom? Um beijo, até amanhã. A gente volta com uma outra deusa mais maravilhosa ainda. Beijo!